E ainda nessa linha de meio ambiente, a gente vai falar agora sobre o consumo da água. O principal responsável pelo abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo, o sistema Cantareira, atingiu 80% da capacidade. É o maior nível desde 2011. E hoje, 22 de março, é o Dia Mundial da Água. Eu vou aproveitar para falar sobre esse recurso natural tão importante com o gerente de Relações Institucionais e de Comunicação do Instituto Trata Brasil, o André Machado, que está conectado aqui com a gente. André, bom dia para você. Bom dia aos telespectadores. A notícia é boa, né, André? O sistema Cantareira está ali cheio, como não se via desde 2011, mas a gente sabe que a gente não pode relaxar, né? Não pode haver desperdício mesmo assim. Pois é, a notícia é boa, principalmente para São Paulo, né, no nosso recorte estadual, mas de maneira geral, nesse Dia da Água, a gente gostaria até de estar celebrando números melhores, né, no acesso ao recurso, a esse recurso vital para as nossas vidas, né. A realidade é que os desafios, eles ainda são grandes, né? A gente ainda tem uma ausência de acesso à água tratada, atingindo cerca de 35 milhões de pessoas no país, então a gente precisa estar sempre atento para continuar perseguindo a melhoria na rede, nas conexões, no serviço de saneamento, para que a gente possa ter esse problema solucionado. Pois é, André, esse número é muito expressivo, né? Muita gente que ainda não tem acesso ao básico, que é água tratada. A gente sabe que a água é fundamental para a nossa vida em diversos aspectos. O que tem atrapalhado? Quais são os desafios para que haja o fornecimento de água tratada para todo mundo? Acho que de maneira geral, falando de saneamento básico, eu acho que o principal gargalo no país, né, é o tratamento de esgoto adequado, né? Porque sem esse tratamento de esgoto a gente está contribuindo para a poluição dos mananciais, né, para uma água de pior qualidade dos nossos recursos hídricos. E isso, no ciclo todo da água, traz mais problemas também para a captação de água, para o tratamento, né, e para a distribuição dessa água potável para as pessoas. Mas o número que chama a atenção também em saneamento no Brasil é o número de perdas na distribuição dessa água potável para a população, né? A perda na distribuição é aquela água que sai da estação de tratamento, mas que acaba não chegando na residência das pessoas, nos hospitais, nas indústrias, por alguma ineficiência na operação, né? Algum vazamento que está ali acontecendo, enfim, algum problema operacional. O volume de perdas hoje no Brasil é de 40,3%, né? Esse é um número bastante alto que demonstra, de alguma forma, alguma ineficiência. Então, a gente precisa também atacar esse problema estrutural. De alguma forma, os contratos de prestação de serviço, eles precisam ter metas claras de atendimento, o poder público, as instâncias reguladoras precisam estar atentas ali para definir os parâmetros de qualidade na prestação de serviço, para que a gente possa estar sempre fiscalizando, né, e os serviços sejam os melhores possíveis. Agora, André, eu estou aqui com um dado que diz assim, ó, somente 51,2%, lembrando que esse dado aqui está disponível justamente no site do Trata Brasil, 51,2% dos esgotos são tratados. Isto é mais de 50,5 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento que são despejados ali na natureza. Então, apenas 51,2% do esgoto é tratado e a gente tem, então, como consequência, o restante, cerca de 5,5 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento são despejadas na natureza diariamente. Daí vem esse prejuízo tão grande para nós, né, para a nossa saúde. Pois o número, a gente tem uma coleta de esgoto muito aquém do necessário e o tratamento desse esgoto coletado também muito aquém, né? Você falou bem, são 51,2% de tratamento de esgoto, ou seja, a gente deixa para despejar quase metade do nosso esgoto nos corpos hídricos, nos rios, mares, enfim, isso traz uma série de consequências, né, para a saúde da população, né? A gente vê aí aumento no número de contaminações por doenças diarreicas, a gente vê aumento no gasto do SUS, né, para a gente tratar de doenças que poderiam ser evitadas caso houvesse saneamento. A gente acompanha o impacto no aproveitamento escolar das crianças, né, que precisam faltar das aulas se elas tiverem alguma doença. A gente vê o impacto na produtividade do trabalho das pessoas. Os trabalhadores também têm que se afastar para cuidar de alguma diarreia, alguma doença de veiculação hídrica, enfim, uma série de indicadores que seriam muito importantes para a qualidade de vida das pessoas e
e para a dinâmica dos municípios como um todo. É por isso que a gente precisa estar sempre atento ao tratamento de esgoto e procurar endereçar da melhor maneira possível. Certo, André. O Instituto Trata Brasil divulgou a 15ª edição do ranking do saneamento, não é isso? Isso. Nesse levantamento, vocês conseguiram identificar se alguma região do país sofre mais com a falta de recursos do que outras regiões do nosso país, ou a situação é igualitária? Não, a gente faz esse ranking desde 2009, então a gente tem um acompanhamento dessa série histórica no avanço dos serviços pelo país. Historicamente, há ali diferenças, né, desigualdades regionais. A gente observa melhores indicadores nas regiões sul, sudeste, até na centro-oeste, e piores indicadores na região norte e nordeste, né? Para ter uma ideia, por exemplo, na região sudeste, a gente já tem oferta de água potável para 91% da população, enquanto que na região norte são 60% e na região nordeste 74% por volta desse patamar, né? O que demonstra aí que existe sim uma desigualdade, e acho que isso tem muito a ver com o poder de investimento, né? Com a capacidade econômico-financeira que os operadores de saneamento podem aportar nos serviços de saneamento, né? Na região sudeste também, para ficar nesse mesmo recorte geográfico, né? A gente tem um investimento médio por habitante de cerca de R$ 95. Já na região norte, esse patamar cai para R$ 50 por habitante e na região nordeste, R$ 64 por habitante. Então, isso faz muita diferença. É claro que até mesmo aqui na região sudeste, esse número ele ainda está um pouco aquém do patamar ideal, né? O Plano Nacional de Saneamento Básico ele indica que esse patamar de investimento médio por habitante deveria estar em cerca de R$ 200, então ainda está baixo até na região sudeste. Mas salta aos olhos que em outras regiões, né, existe uma desigualdade ainda maior, o que demonstra um cenário desafiador para o futuro, né? Agora, André, eu tenho aqui o novo marco legal do saneamento, né, que foi instituído, se eu não me engano, em 2020. Ele tem algumas metas até agressivas, né, se a gente for observar, pelo menos à primeira vista. Ele estabelece o propósito ali de fornecer água para 99% da população e coleta e tratamento de esgoto para 90% até 2033. Você acha que a gente está no caminho certo? O ritmo que a gente tem hoje é suficiente para conseguir atingir esse propósito ou não? De fato, é um desafio interessante, né? Um grande ganho desse marco regulatório é de fato poder estipular metas, né? Então, aqui a gente tem um desafio de até 2033 levar água potável para 99% da população e serviços de coleta e tratamento de esgoto para 90% da população. É um desafio que vai demandar esforço conjunto, né, de municípios, estados e também do poder público federal. E o que a gente pode observar é que a gente precisa atacar mais esse poder de investimento em saneamento básico, né? A gente vê que em 2021 o volume de investimento ficou em 17,3 bilhões de reais. E a gente já sabe que a gente precisaria, no mínimo, dobrar esse patamar para poder conseguir chegar aí nesse fluxo natural rumo à universalização, né? Nós até divulgamos o nosso ranking do saneamento ontem, na segunda-feira, né? E um dado que chama a atenção é justamente esse do poder de investimento, né? Enquanto no grupo ali dos 20 municípios mais bem ranqueados, a gente tem um patamar de investimento de cerca de R$ 166 por habitante, né? No bloco dos 20 municípios piores no saneamento ali do nosso ranking, esse número cai para a faixa dos R$ 50, né? Então é uma diferença grande. A gente está falando de um recorte dos 100 maiores municípios do país, né? Em tese, aqueles municípios que teriam capacidade de se organizar para investir. Então, esse é um dado que chama a atenção. A gente vai precisar reunir forças aí para aumentar a nossa capacidade de investimento no setor. André, antes da gente finalizar, queria que você explicasse, contasse para quem ainda não conhece, como é o trabalho de vocês aí do Instituto Trata Brasil. Vamos lá. O Instituto Trata Brasil, ele é uma ONG, né, que tem aí por objetivo endereçar o saneamento básico no país, né,
A gente está em funcionamento desde 2007, né, procurando levantar dados, informações sobre saneamento para conscientizar a população, né, que saneamento básico é um direito, né, garantido pela Constituição, né, ela tem direito ao acesso à água potável, à coleta de esgoto, tratamento de esgoto para poder viver com dignidade, poder desempenhar aí a sua vida da melhor maneira possível. E o nosso trabalho é esse, é poder fomentar a importância do saneamento básico no país, levar essa informação às pessoas e, quem sabe, conseguir mobilizá-las aí para pressionar autoridades públicas, né, para fiscalizar os serviços, para que a gente tenha aí água na quantidade e na qualidade necessária para o desenvolvimento da vida em sociedade, né? É um recurso essencial, né? Obrigado, André Machado, gerente de Relações Institucionais e de Comunicação do Instituto Trata Brasil. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por compartilhar com a gente um pouco do trabalho de vocês aí. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia, abraço, tchau, tchau.